seja Deus. Vamos orar, gente, por esse momento que a gente vai meditar na palavra. E aí, Roberto? Bom, né? Você possa curvar sua cabeça, irmão, fechar seu olho e a gente possa ter esse tempo aqui de oração. Paizinho, eu queria, aqui nesse momento, também orar por esse tempo que a gente vai meditar na Tua Palavra. Eu queria pedir que o Senhor pudesse preparar o nosso coração como uma terra boa, Senhor, para receber essa semente que vai ser plantada em nossos corações. E que o Senhor possa me ajudar também, Jesus, nesse tempo. Que Teu Espírito Santo possa fazer eu me lembrar de tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração para me compartilhar com cada um dos meus irmãos. E que a gente possa ser edificado, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu Evangelho. E que o Senhor possa estar abençoando esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou trazer aqui uma temática hoje aqui para a gente, que eu trouxe no culto de jovens que teve, se não me engano, na semana passada. Quando eu preparei a mensagem, foi uma semana muito corrida, né? Eu também inventei de ir na clínica com o Jardel, aí me atrapalhou mais um pouco e eu não preparei a mensagem como eu deveria, sabe? E durante essa semana, eu sabendo que eu ia ter essa responsabilidade de trazer a mensagem, eu fiquei me perguntando, Senhor, o que é que eu posso, né, compartilhar com os meus irmãos esse domingo, né, e a Tua igreja possa ser edificada. E eu senti no coração de me aprofundar mais nesse tema e compartilhar com os irmãos, porque eu acredito que é um tema muito pertinente para os nossos dias, e eu acredito que cada um de nós vamos ser edificados, irmãos. E a temática que eu queria trazer era Jesus on demand. E on demand, irmãos, essa palavra, ela significa sobre demanda, né? E ela significa algo feito sob demanda para atender o usuário na hora e com o conteúdo que ele escolher. A ideia desse tipo de serviço é funcionar como uma locadora dentro de casa. Assim, o cliente passa a ter várias opções de conteúdos para assistir quando quiser. Então, ele significa isso daqui. É uma demanda, um mecanismo que foi criado para atender, né, a demanda dos clientes. E ele vai poder assistir, né, em qualquer momento. É um mecanismo que é mais usado, uma ideia, um conceito que é mais usado para essas plataformas de filmes, de série como Netflix, né, Disney, Star+. E visa atender o cliente. A hora que ele quiser, ele vai lá e clica, né? Só que a gente percebe, irmãos, que isso está se estendendo para outras coisas também. A gente vê que isso... Agora a gente também tem o iFood, né? A hora que a gente quiser, a gente pede uma comida lá. Agora a gente tem o Uber. A gente não precisa mais ir atrás de um taxista ou ficar no meio da pista esperando um mototáxi passar para ficar dando a mão, né? A gente não precisa mais disso. Aí a hora que a gente quiser, a gente tem aqui. E também tem algumas implicações, né? Porque às vezes quando a gente está entediado, não gostei desse daqui não, já passa para outro e tudo, né? Assim, de maneira muito rápida. E é interessante, irmãos, porque assim, a gente percebe que essa cultura cada vez mais tem se enraizado na sociedade. Eu trabalho na Localiza, né? E eu não trabalho diretamente atendimento ao cliente, mas a gente também participa das reuniões que tem, né? Das organizações que às vezes eles colocam para a gente escutar e tal. E sempre é focada muito, irmãos, nessa questão de sempre atender o melhor possível o cliente. A empresa não está errada, ela quer lucrar, mas sempre voltada nisso. E hoje tudo em volta do mundo, irmãos, a gente percebe que há essa necessidade, essa demanda das empresas em atender o cliente, em satisfazer o cliente, em ganhar o cliente. Isso está cada vez mais comum. Só que é interessante, irmãos, porque assim, quanto mais a gente vê coisas que o mundo inventa para entreter o ser humano, mais a gente vê que o ser humano fica insatisfeito. Mais a gente vê o ser humano insatisfeito. Quanto mais as empresas, o mundo, né, procura atender essa sobredemanda do ser humano, o ser humano fica mais insatisfeito. E é interessante porque as Escrituras, irmãos, elas já relatam isso. Porque tem um provérbio que diz assim, que os desejos do ser humano é que nem os mundos dos mortos. Sempre tem lugar para mais um. Isso é a verdade. A gente olhar para a gente, né, sempre há lugar para mais alguma coisa.
Às vezes a gente já está ali numa pegada, numa série, num filme, a gente assiste, mas até enjoou da série, aí já vai procurando outra coisa. E assim é o ser humano. E, infelizmente, irmãos, esse conceito on demand, essa vivência sobre demanda, ela tem criado em nós uma cultura que a gente tem trazido até mesmo para a nossa vivência de fé. Nossa caminhada de fé, a gente tem trazido essas coisas também, né, para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus. E Jesus on demand, irmãos, ele tem alguns conceitos aqui, algumas características que eu queria compartilhar com vocês. Né? E a primeira característica que eu posso dizer aqui, que essa cultura on demand, ela traz para a nossa fé, para a nossa vivência de caminhada, de relacionamento com Cristo, é uma fé, irmão, superficial, uma fé rasa. E que ela gera em nós características, que eu queria citar aqui, 5 aqui que eu anotei aqui, que a primeira é uma busca de Deus por conveniência. É quando a gente procura a Deus, irmãos, apenas quando a gente precisa de ajuda, como em momentos de crise ou de desespero. E quando eu falo isso daqui, mas eu não falo que a gente não possa buscar a Deus quando a gente está nos nossos momentos de luta, de dificuldade, porque eu acredito que, assim como eu, boa parte de vocês que estão aqui, procurou a Deus por conta de uma situação difícil que passou na vida. Eu só quis o Senhor porque eu quase perdi a minha vida lá em Fortaleza. Então, não estou querendo dizer aqui que a gente não possa buscar a Deus quando a gente está em dificuldade. O problema é que, muitas das vezes, por conta dessa cultura já está tão enraizada, a gente acaba querendo buscar a Deus só por conveniência, quando nos convém. Quando a gente está por um momento de luta, de dificuldade, não pode ser assim. Porque a nossa busca em Deus, irmãos, depois que a gente amadurece, quando a gente já tem um certo tempo de caminhada, a gente tem que buscar a Deus em todo momento. É que nem um casamento, irmão, na alegria, na tristeza, na dor, em todas as situações. Então, às vezes, a gente nem percebe, mas muitas das vezes a nossa busca a Deus parece que está muito ligada à conveniência. A gente buscar só quando nos convém. Né? Quando é algo, quando a gente está precisando de alguma coisa, quando a gente está passando por alguma luta, aí é que a gente vai lá e busca a Deus. Né? E isso tem traz sobre nós um ponto muito negativo. E é interessante porque, assim, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que o povo de Israel era assim, né? O povo de Israel, ele estava ali na peleja, aí começava a clamar a Deus, aí Deus tirava. Aí o povo caminhava, quando a ferra estava todo mundo fazendo a mesma coisa, desviado. Né? Aí quando precisava novamente, aí eles iam clamar a Deus, como nosso Deus é misericordioso, atendia. Mas em alguns momentos Deus dá uma repreensão nele, tanto que se você for ler em Deuteronômio, Deus vai falar, ó, quando você estiver na terra que vocês estão aí, boa, que manda leite e mel nas suas casas, cheia de fartura, não vão se esquecer de onde vocês saíram, não. Não vão se esquecer do que Deus tinha feito por vocês. Porque, infelizmente, o ser humano ele tem essa tendência de, quando está tudo na maravilha, se esquecer de Deus. E esse tipo de relacionamento é muito perigoso, irmãos. Outra coisa aqui que eu queria citar tem muito a ver com a primeira, que é o relacionamento transicional. A relação com Deus é vista como uma transação, onde as pessoas esperam favores ou bênçãos em troca de orações ou promessas. Que a nossa relação com Deus, muitas das vezes, ela se dá por uma relação de transição. Eu faço isso para Deus me dar aquilo. Eu faço isso para me receber aquilo. Eu oro sempre nas mesmas orações, pensando em pedir algo, né, ou receber algo. Então, esse conceito de Jesus on demand, ele também se dá dessa maneira. Quando o nosso relacionamento com o Senhor, ele se dá de uma maneira, como uma forma de troca, irmãos. Eu oro, eu busco, no intuito de receber algo material, alguma cura, algum milagre, sempre nesse sentido. Terceiro ponto, gera em nós também uma falta de compromisso, irmãos. Quando não há compromisso genuíno com Deus ou com os princípios espirituais, a fé é usada como uma ferramenta para obter benefícios próprios. E o quinto, abandono em tempos difíceis. Quando as circunstâncias melhoram ou os problemas são resolvidos, as pessoas tendem a abandonar a sua conexão com Deus. É aquilo que eu falei para vocês no começo, que a gente vê claramente retratado na história do povo de Israel, que quando eles estavam na peleja, eles clamavam a Deus, se sensibilizavam
diante de Deus, se quebrantavam diante de Deus. Mas quando eles estavam na abundância, no bem bom, eles simplesmente deixavam de temer a Deus e seguir a Deus e fazia aquilo que não agradava a Deus. Então a gente consegue ver isso na história de Israel. Então não tinha um compromisso genuíno do povo com Deus, irmãos. Então isso é o Jesus on demand, que é um tratamento, é um conceito de fé, de comunhão com Cristo, de comunhão com Deus, só para satisfazer o nosso ego, só para atender às nossas expectativas. E isso é algo muito preocupante, irmãos. Quando eu estava meditando nisso, vi algumas coisas na minha mente, que eu consigo identificar no mundo afora, e a primeira delas eu até classifiquei aqui como o culto a Deus tem sido um clube. Que muitas das vezes a gente participa do culto a Deus, irmãos, mais esperando atender às nossas expectativas do que a gente adorar a Deus, irmãos. Do que a gente vir para cá simplesmente, somente para sentir a presença de Deus e cultuar o nosso Deus, levar a adoração ao Senhor, somente com essa intenção. Você vê que hoje, não querendo falar mal, mas citando, muitas igrejas hoje pegam nessa pegada. Você vê as igrejas que prometem as coisas, que é semana da bênção, isso aqui, eles são tudo lotados, irmãos. Porque as pessoas só procurando a bênção, receber a bênção. E muitas das vezes a gente vê que hoje as pessoas parecem que tratam o culto como um clube. Ah, não gostei, então eu não vou. O culto hoje não atendeu às minhas expectativas. Então não foi um culto bom. A gente pergunta, será que o culto é para a gente ou é para Deus? Porque o culto ele é para Deus, irmãos. A gente tem que vir para cá com a intenção de adorar o Senhor, de cultuar a Deus. Se as nossas expectativas foram atendidas, amém por isso. Não estou falando isso aqui que a gente não possa ter um som melhor, que a gente não possa ter uma luz. Hoje o povo está criticando muito a parede preta, para mim isso pouco importa. Isso é só uma parede, não está dizendo nada. Então, não é a questão sobre isso. Mas a questão é porque muitas vezes a gente trata o culto como algo não muito legal, porque não tem essas coisas, não pode ser assim. Porque até na simplicidade a gente tem que aprender a adorar a Deus, irmãos. E eu vejo isso hoje, que as pessoas, por qualquer coisa, deixam uma igreja, essa igreja aqui não é muito legal. Eu sei que tem igreja que é só misericórdia, que tem uma doutrina, meu Deus do céu. Mas, às vezes a gente, por qualquer coisa, a gente, não, essa igreja aqui não é legal, não atendeu às minhas expectativas, o que eu queria, então eu vou me embora. Aqui não dá certo para mim. Isso é algo preocupante, irmãos. E infelizmente isso se dá por conta dessa cultura on demand, sobre essa demanda. E a gente acaba trazendo isso para a nossa vivência de fé e querer que Deus só atenda às nossas expectativas e pronto, que é como se Ele só servisse para isso, e não é bem assim. Outra coisa também, irmãos, que na hora que eu estava assim, eu falei, cara, gente, eu fiquei pensando, sabe, rapaz, e pior que infelizmente, muitas das vezes eu sou assim. Muitas das vezes, irmãos, eu, por estar tão assim, envolvido nessa realidade, até mesmo eu que, às vezes, estou muito mais à frente dos eventos, das coisas, as minhas motivações, irmãos, às vezes é totalmente corrompida. Quantas das vezes eu tive a oportunidade aqui, que eu tenho a oportunidade de pregar, e muitas das vezes a minha preocupação é se vocês vão gostar, se vocês vão achar legal e tudo. Sendo que a minha preocupação era, tomara que os meus irmãos tenham sido edificados. Tomara que Deus tenha falado com cada um dos meus irmãos. A minha preocupação maior não é com a minha performance, não é com o meu jeito. Mas é vocês serem edificados, isso tem que ser a minha preocupação maior. E eu fiquei, cara, isso se dá por conta disso. Porque a gente visa tanto, irmãos, em fazer as coisas para agradar as pessoas, que a gente se esquece que todo encontro nosso a gente faz em nome do Senhor, é para Ele. Não é nada sobre a gente, é sobre o Senhor, é sobre Cristo, não é sobre a gente. E muitas vezes eu me pego nisso, às vezes eu fazer um evento, fazer uma coisa aqui na comunidade, eu me preocupo muito mais com as expectativas. Não que eu não posso me preocupar com isso, não é isso. Mas a minha primeira preocupação, irmã, a minha primeira motivação é pensando tudo em Deus. É como Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3, no verso 23, que ele fala que tudo que a gente for fazer, a gente faça de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. E isso é até proveitoso para a gente, irmãos, porque quando a gente faz nessa intenção, a gente tira um peso das nossas costas.
de querer fazer para agradar as pessoas, para agradar os outros, para querer mostrar uma linda performance. E isso é interessante, irmãos, porque assim, a gente está tão assim, de um jeito, irmãos, corrompido com isso, de a gente querer fazer as coisas só para atender as nossas expectativas, que a gente não tem mais prazer na simplicidade do encontro, irmãos. Muitas das vezes a gente tem mais prazer num evento do que na simplicidade do encontro. Isso é errado, sabe por quê, irmãos? Porque pode ter certeza de uma coisa: se eu e você não tiver prazer, irmãos, na simplicidade de uma roda de conversa, em nome de Jesus se reunir para falar de Deus, para adorar a Deus, para orar, isso só prova que as nossas motivações é totalmente errada, irmãos. Porque se a gente, com a garantia que Jesus nos dá, de que Ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, se a gente não se alegra, irmão, na simplicidade do encontro, sabendo que a gente tem essa presença garantida, então tem algo errado com a gente. Então, infelizmente, essa cultura on-demand, ela tem roubado isso de nós. E a gente querer se juntar como igreja só para atender as nossas expectativas, satisfazer o nosso ego. E não é isso, irmão, porque toda vez que a gente se encontra, além da edificação, o nosso principal motivo é levar nossa gratidão a Deus, irmãos. É a gente adorar o Senhor. É a gente bendizer o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa maior motivação. Então a gente precisa refletir sobre isso. Se a gente não tem, irmãos, prazer, a simplicidade do encontro, tem algo errado. Porque o primeiro chamado que Deus ele nos chama não é para a gente viver o evento. Eu estava até conversando com as meninas antes no discipulado, é para a gente viver a vida em discipulado, em comunhão um com o outro. A gente precisa entender que o evento que a gente faz, o culto que a gente faz esse aqui mais formal, ele é uma extensão, irmãos, da vida em discipulado. Ele tem que ser uma extensão da vida em comunidade, da vida em comunhão. E a gente precisa aprender a ter prazer, irmãos, na simplicidade do encontro. Numa roda de conversa, a gente sentar, orar, se debruçar diante de Deus. Eu me lembro que, essa é uma coisa que eu admiro muito dos irmãos pentecostais, irmãos. Às vezes a gente sentava numa rodinha de conversa não, assim, um encontro com a intenção mesmo de buscar a Deus. A gente pegava ali o hino da harpa, ninguém era nem afinado para cantar, irmãos. Não tinha ninguém afinado. Eu mesmo, vocês podem perceber, né? Quando eu altero um pouco a minha voz, né? Vocês percebem que eu não canto muito bem, não, mas enfim. Mas a gente começava ali, irmãos, cantar, pegava o hino 15 da harpa cristã, foi na cruz. E a gente se alegrava, irmãos, a gente sentia a presença de Deus, um negócio simples. Mas se alegrava por quê? Porque a gente fazia com a intenção de buscar a Deus. Dependendo se ia ter um bom som, se ia ter uma boa iluminação, não importava, a gente só queria ali se reunir para a gente glorificar a Deus e buscar a sua presença. Da simplicidade mesmo. Quantas das vezes, irmão, eu me alegrei na clínica de recuperação com os irmãos, né? Os irmãos davam até um glória, eu cantando ruim do jeito que eu canto, de manhãzinha logo, eu tinha um culto matinal de manhã, né? Porque quem fazia o culto lá na clínica não era nós, né? Nós que cantávamos, nós que compartilhávamos a palavra, era tudo nós, né? E a gente se alegrava, irmãos, coisa mais simples, mas a gente se alegrava, porque a gente tinha essa simplicidade. É claro que não tinha tudo isso que tem hoje no mundo, né? A internet, a facilidade de tudo, né? Mas a gente se alegrava, irmãos, com isso. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, irmãos. E o texto que eu queria introduzir como base aqui para a gente refletir é o texto de João, para a gente ver como essa mentalidade on-demand já estava desde a antiguidade. No capítulo 6, no verso 26 e o verso 27, Jesus ele fala algo bem interessante aqui para o povo, né, para a multidão que estava seguindo ele. João, capítulo 6. Amém? Fala assim o texto, irmãos. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí ele continua: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Aí no finalzinho ele fala: Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação.
Esse capítulo, irmãos, de João, no começo dele vai relatar, o narrador já começa dizendo que o povo estava ali, aquela multidão, estava perto de Jesus, seguindo Jesus, porque eles viram, né, os sinais miraculosos que Jesus tinha feito. Aí logo daquele momento, Jesus ele relata aquela passagem bem conhecida da multiplicação dos pães, né, que ele pega ali os 2 peixinhos, né, e os 7 pães, que aquele garotinho vai lá e dá para Jesus, e ele faz aquela multiplicação para aquela rumo de gente. A Bíblia fala que eram 5.000 homens, se eu não me engano, fora as crianças e as mulheres, então era muita gente que estava ali seguindo. Aí ele vai continuando. Aí, depois que Jesus faz essa multiplicação dos pães, esse milagre, ele se distancia da multidão, porque o texto vai falar que eles queriam pegar Jesus na tora e botar Jesus como rei, né, de Jerusalém. A gente vai ver isso, então ele dá um sumiço. E quando o povo vai procurar, não vê mais Jesus, porque ele já tinha ido embora. E o povo, percebendo isso, vai atrás de Jesus, irmãos. Faz um longo percurso para ir, né, de barco para ir atrás de Jesus. E quando Jesus vê aquela multidão novamente, aí ele pega e fala isso daqui: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram os sinais miraculosos, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. A gente vê aqui claramente nesse texto isso que eu tenho falado para vocês. As pessoas querendo buscar a Jesus com a intenção de receber algo. Porque eles comeram, encheram o bucho, foram atrás. E é interessante, né, irmão? A gente percebe que quando tem evento aqui na igreja lota, né? De antigamente já era assim, agora também é do mesmo jeito, né? A gente gosta de encher o bucho, é verdade. Quem é que não gosta, né, irmão, de comer, né? Mas tem que tomar cuidado, porque a gula lá, que é pecado, está, né, lá em Gálatas, né, dos frutos da carne. Mas enfim, então, o povo aqui, irmãos, a gente percebe isso aqui, que eles fizeram todo esse percurso atrás de Jesus simplesmente porque eles gostaram do maná que Jesus deu para ele, a multiplicação dos pães. Por causa do pão, eles queriam atender às necessidades deles. E, diante disso, irmãos, eu queria trabalhar 3 pontos. O primeiro é os perigos do Jesus on demand. O primeiro deles, irmãos, que a gente poderia ver aqui nesse texto que a gente leu, é o distanciamento de Deus. É quando usamos Deus apenas como um recurso, criamos uma distância entre nós e Ele. Que é isso que acontece aqui. Porque quando a gente vai ler o restante do texto, quando a gente vê que Jesus começa a falar que Ele é o pão da vida, depois que Ele manda o povo trabalhar para, né, se esforçar pela comida que gera vida eterna, depois a gente vai ver isso mais para frente, mas a gente vai ver que Jesus começa a falar sobre essa questão de que Ele é o pão que desceu do céu, que Ele é o pão que dá vida, né? E Ele fala que tem que comer do seu corpo, da sua carne, tem que beber do seu sangue, e o povo começa a se escandalizar com tudo aquilo, irmão, e o povo começa a se distanciar, e ir-se embora, ao ponto de até os discípulos se escandalizar também, né? E achar muito dura a palavra, como o texto vai falar mais para frente. E Jesus vai: vocês não querem ir também, não? E Pedro: não, Senhor, para onde é que nós vamos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Se só Tu tens as palavras que geram vida em nós. Então, meus irmãos, quando a gente é induzido, irmãos, a buscar Jesus, a buscar o Senhor, somente para atender às nossas expectativas, atender o vazio do nosso ego, a gente sempre vai ter uma tendência a se distanciar de Deus. Porque nem sempre, irmãos, Deus ele vai nos abençoar com aquilo que a gente quer. Nem sempre Deus ele vai dar aquilo que a gente quer. E se a gente não tiver isso em mente, a gente pode correr o risco de querer abandonar a caminhada simplesmente porque a gente não teve a nossa expectativa atendida. E quando eu estava meditando sobre isso daqui, irmãos, a primeira coisa que me veio à mente foi aquele texto de Paulo, irmão, de 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7, que Paulo ele vai falar sobre o espinho que foi posto em sua carne e o mensageiro de Satanás que foi posto ali para esbofetear ele. A gente não sabe o que era que acontecia com Paulo. O que a gente sabe é que causava sofrimento nele. E Paulo vai falar, irmãos, que por 3 vezes ele pediu a Deus: Senhor, eu rogo-te que te afaste-se de mim, que tire esse espinho da minha carne.
Mas Jesus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Uma pessoa que é induzida, irmãos, a viver a cultura on-demand, pode ter certeza que ela não vai se bastar com a graça de Deus. Ela não vai ficar contente com aquilo que ela já recebeu, porque a gente precisa entender que o nosso maior presente da parte de Deus a gente já recebeu, irmãos. Que foi a sua graça, foi o perdão dos nossos pecados. Essa é a esperança que é colocada no nosso coração, que depois que a gente dormir aqui, né, e o Senhor vai vir na luz nos buscar e levar para morar junto com Ele. Então a graça de Deus, ela nos basta. Então um dos perigos, irmãos, dessa cultura on-demand é isso. É que a gente, como o Duda até pregou uma vez aqui, ele pregou sobre o Salmo 23, que fala que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E muitas vezes a gente tem tudo que a gente precisa, a gente diz que tem falta de algo. Sabe por que isso, irmãos? Por causa dessa feliz cultura on-demand, que faz a gente sempre querer mais e mais, e atrativos, coisas para nos... E a única coisa que pode gerar a vida em nós, irmãos, que pode preencher esse vazio que existe dentro de nós, é o Senhor, irmãos. É Cristo. Não há outra coisa não, é como ele fala aqui, é Ele que gera vida em nós. E é como ele fala: aquele que beber do meu sangue, comer do pão, esse nunca mais terá sede, assim como ele falou para aquela mulher também samaritana em João no capítulo 4, que disse: a água que eu te dou, mulher, se tu beber, tu nunca mais terás sede. E é nesse contexto, irmãos, aquele que bebe dessa água que Cristo dá, pode ter certeza que ele não vai sentir sede, não vai sentir vontade de viver essa loucura que é o mundo, porque só a presença de Deus já basta. E basta para a gente, irmãos, a graça de Deus. A minha graça, assim como Deus falou para Paulo, Ele fala para nós também. A graça dele nos basta, irmãos. A gente tem que se contentar com isso. Se o restante das coisas vier, amém por isso. Glória a Deus por isso. Mas se não vier, não tem problema. E aqui eu faço uma pergunta até meio que retórica. Será, irmãos, que a gente ia ter a capacidade, irmão, diante das nossas lutas, de falar a mesma coisa? Eu acho muito forte essa palavra, irmão, do profeta Abacuque, que na sua época estava passando por um tempo muito forte de escassez, de o ímpio, né, tá dominando sobre o povo de Deus. E no capítulo 3, irmão, no verso 17, Abacuque, ele fala uma coisa assim bem interessante, mas olha o que ele fala: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mas falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos obstáculos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então será que a gente tem a capacidade, irmão, de mesmo a gente, não faltando alimento, faltando a cura, faltando o milagre, a gente dizer assim: a minha alma ainda se alegrará no Senhor, independente do que Ele me dá? Uma pessoa que vive numa cultura on-demand, irmãos, pode ter certeza que ela não vai ter essa capacidade. Uma pessoa que busca a Deus só para satisfazer os seus interesses, ele não vai ter essa capacidade de dizer isso aqui que o profeta falou. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, infelizmente, irmãos, os perigos dessa cultura, ela causa isso em nós. Então, que a gente entenda isso, irmãos, que a graça de Deus, ela nos basta. E de que a gente precisa se alegrar. Porque se a gente não tiver essa mentalidade, irmãos, aí vai acontecer da gente o desperdício das bênçãos de Deus. Quando a gente limita o nosso relacionamento com Deus às nossas necessidades, perdemos as bênçãos abundantes que Ele tem para nós. O povo aqui, irmãos, que a gente viu, perdeu de receber essa bênção, porque foram-se embora, porque não gostaram do sermão de Jesus, porque se escandalizaram. O povo do Egito, que saiu do Egito, perdeu, meus irmãos, uma geração perdeu a bênção de receber a terra prometida, porque infelizmente desperdiçaram as bênçãos que Deus já tinha feito por eles, o livramento que já tinha tirado eles do Egito, da escravidão. Era para eles passar 40 dias no deserto, irmãos, mas eles passaram 40 anos, uma geração todinha se foi, porque eles desperdiçaram. Desperdiçaram no sentido de não saber agradecer, irmãos, de não ser grato por aquilo que Deus já tinha dado.
E como eu falei para vocês, essa cultura andemê, infelizmente, ela tem feito pessoas cada vez mais insatisfeitas. Quanto mais a gente tem, a gente é emputurrado de coisa hoje, mano. A gente tem tudo nas mãos, através do celular. É faculdade, é o que você quiser. Mas a gente vive insatisfeito. Parece que nada nos basta. E a gente muitas vezes desperdiça, irmãos. As bênçãos de Deus, a bênção que Deus tem para a gente, porque infelizmente a gente não é grato. Tem um livro que eu até, no dia que eu preguei sobre isso no culto de jovens, eu citei essa parte do livro, que me marcou muito, irmãos. Que é o livro do Larry Crabb, que é um psicólogo americano, que o livro que eu li é O Lugar Mais Seguro da Terra. Um livro muito bom, irmão, até indico para vocês lerem. E no livro ele falava assim, só uma criança dá mais valor a um presente do que a presença. Isso é verdade, irmãos. Eu tenho um guri aqui, o Teodoro, quando eu dou um presentinho para ele, irmãos, ele se esquece que tem pai. Sai correndo com o presente da mão, um monte de alegre. Né? Nem agradece, sai correndo, né? Um monte de feliz. Não, Thiago, né, Thiago? Thiago tem filho pequeno também, é Duda. Então eles são uma criança, irmãos, que dá mais valor ao presente do que a presença, porque uma pessoa madura, mesmo que não há presente, mas ele gosta da presença. Eu tenho amigos que não tem nada para me dar, mas eu gosto de estar perto. Eu gosto de sentar para conversar, para dialogar. Só a presença da pessoa, meu irmão, já me causa alegria, satisfação. Porque isso é sinônimo de maturidade. Então, uma pessoa, irmão, que dá mais valor à presença, nem se importa muito com os presentes. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que dar mais valor à presença de Deus sobre as nossas vidas, irmão, do que o presente, do que a bênção, do que a cura que Ele pode nos dar. Só em a gente ter o Senhor na nossa vida, irmãos, ter a presença de Deus sobre a nossa vida, isso já basta para a gente já tem que estar com o coração alegre, feliz, porque a graça de Deus está sobre nós, irmãos, porque a gente recebemos esse presente que é a sua presença. Então isso tem que nos bastar. Então, irmãos, infelizmente, a cultura andemê, ela tem esse perigo de a gente desperdiçar as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor. E eu queria também falar sobre a questão da gente cultivar, irmãos, cultivar esse relacionamento genuíno com Deus. E eu vou falar aqui de coisas práticas, que cada um de nós aqui já é comum para a gente. O Vantos mesmo já falou sobre isso aqui mesmo, na ministração do louvor. E o primeiro ponto que eu queria citar aqui, de algo que a gente pode fazer para cultivar esse relacionamento com Deus genuíno, irmãos, é a oração regular. É a gente ter uma vida de oração, irmãos. É a gente gastar tempo orando, conversando com Deus. Não com o intuito sempre de receber algo, mas abrir o nosso coração, irmão, só mesmo de conversar com Ele. Porque a oração, ela é uma via de mão dupla. Né? Ela é uma via de mão dupla. Ela nos ajuda a se conectar com o Senhor, como ela também nos ajuda a gente a abrir o nosso coração para Ele. Então, e parece, irmãos, que a gente gastar tempo com oração tem se tornado algo cada vez mais difícil. Essa demanda do dia a dia, né? Às vezes a gente, eu não sei vocês, mas às vezes comigo, eu procuro ter uma vida ativa de oração, sabe, irmãos? Mas muitas das vezes, às vezes eu estou ali no meu momento e o cansaço bate, a preguiça. Graças a Deus, uma coisa que nunca mais aconteceu comigo foi aquele negócio de, tipo, porque antes era assim comigo, sabe? Eu começava a orar, me dava sono. Aí eu parava, pegava no celular, passava o sono. O sono passava, né? Aí, a mesma coisa era a leitura da palavra. Eu lia, dava o sono pesava, a vista pesava, aí, quando eu pegava no celular para assistir meu Dragon Ballzinho, aí o sono passava. Irmãos, era desse jeito. Mas, graças a Deus, o negócio tem mudado. O negócio melhorou. Né? Eu já não me sinto tão cansado, já não me sinto tão desgastado. Né? Quando eu vou orar, é um negócio assim mais... melhor, irmãos. Mas a gente precisa desenvolver, se a gente quer cultivar, irmão, um relacionamento genuíno com Deus, a gente tem que gastar tempo com essas duas coisas. Eu sei que parece que tá um negócio, né, irmão? Todo mundo já crente velho aqui, né? Todo mundo já sabe disso. Mas às vezes é bom a gente lembrar dessas coisas. Que a gente precisa entender que o nosso alimento espiritual, irmãos, é a oração e a leitura da Bíblia. E o próprio texto que a gente viu aqui falou sobre isso. Quando Jesus fala, você não quer ir também? Não, o que Pedro fala? Senhor, para onde é que nós vamos se só tu
Tem palavras de vida eterna. Então, onde é que tem a palavra de vida eterna? Aqui, irmãos, na palavra de Deus. Então é isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece, é isso que ilumina, nos dá clareza de qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, se a gente quer cultivar esse relacionamento genuíno com Deus, irmãos, não se deixar levar por essa cultura e a gente conhecer cada vez mais e mais do Senhor e entender que o Senhor não está aqui somente para atender às nossas necessidades, Ele vai dar o que a gente precisa, com certeza, amém? Por isso, igreja? Amém? Mas não para atender o nosso ego. A gente vai ver isso nas Escrituras, onde tem palavras de vida eterna. Então a gente precisa gastar tempo com isso, irmão, ler. É como Jesus falou aqui, a gente não pode trabalhar pela comida que se estraga, mas que a gente trabalha, irmão, pela comida que gera vida em nós, vida eterna. E a comida que gera vida em nós é a palavra de Deus. É como Jesus, quando está sendo tentado pelo diabo, né, lá no deserto, e ele manda transformar a pedra em pão. O que Jesus fala para ele? Que nem só de pão virão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nosso primeiro alimento, irmãos. E esse é o alimento que a gente mais tem que valorizar. Porque quando a gente faz isso, irmãos, a gente vai ter as vantagens de um relacionamento genuíno com Deus, que é uma intimidade com Deus profunda, uma fé profunda, uma vida abundante em Deus. Tudo isso vem, irmãos, através desse relacionamento. E quando a gente cultiva esse tipo de relacionamento com Deus, sem essa barganha, sem receber, esperar nada em troca, de eu fazer isso para Deus me dar aquilo, de obedecer para Deus me abençoar. Porque na nova aliança não, irmão. Na nova aliança nós temos que fazer tudo isso por amor mesmo. É como Jesus fala, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Independente se vai receber algo ou não. É tudo por amor. Então, que no nosso dia a dia, irmãos, a gente cultive esse relacionamento com Deus. Que a gente não deixe que essa cultura on demand, sobre demanda, atrapalhe nosso relacionamento, faça com que a gente trate Deus como algo conveniente para nós, que a gente só quer Deus quando nos convém. Não, irmãos. A gente valoriza a sua presença. Que a graça de Deus possa ser o que basta para a gente. Né? Porque é como Jesus fala, irmãos, e aqui eu encerro. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto Ele vai acrescentar. O resto Ele vai nos abençoar. Como Ele fala no Evangelho, Ele sabe do que cada um que nós precisa. A gente não precisa estar correndo feito louco, feito doido. Mas confiar em Deus, que Ele sabe do que a gente precisa. E a gente somente amar Ele e valorizar a sua presença. Amém? Vamos se pôr de pé, igreja, para a gente orar e encerrar esse momento. Você possa curvar sua cabeça e fechar seus olhos, a gente possa ter esse tempo de oração. Paizinho, eu queria aqui nesse momento, juntamente com cada um dos meus irmãos, eu queria te agradecer, Senhor, por esse culto, por esse momento. Obrigado pela tua presença, se fazer presente no nosso meio. Hoje foi muito bom o culto, a gente sentiu bastante a tua presença, Senhor. A gente se alegrou, eu percebi que a tua presença estava no nosso meio, Senhor. E isso é muito gratificante para cada um de nós. E diante disso que a gente acabou de refletir, de meditar, Senhor, eu queria te pedir, Jesus, que o Senhor tirasse do nosso coração qualquer vestígio, qualquer coisa que esteja no nosso coração, que faz parte dessa cultura on demand. Eu creio, Senhor, que assim como eu, os meus irmãos também não querem te buscar só pensando naquilo que tu pode nos dar, Senhor. A gente não quer, Jesus, fazer o Senhor como uma forma de troca. A gente faz isso, aquilo, segue um regulamento para que a gente possa ser beneficiado. Não, Senhor. A gente quer te buscar, Senhor, porque a gente ama a tua presença, Senhor. A gente te busca porque a gente entende, Jesus, porque a tua graça, ela nos basta. Que ainda que dê tudo errado, Senhor, que nada aconteça do jeito que a gente espera, a nossa alma ainda vai te louvar e engrandecer o teu nome, quando a gente viu aqui no profeta Abacuque. É dessa maneira que a gente quer caminhar, Jesus.
Que os nossos encontros sempre sejam com essa intenção de te louvar, de engrandecer teu nome, Senhor, não para atender às nossas expectativas, Jesus. E também, Senhor, nos ajuda a cada dia a ter prazer, a ter satisfação na simplicidade do encontro, Senhor. Porque mesmo numa coisa simples, onde tem 2, 3 reunidos, como a gente vê na Tua Palavra, o Senhor se faz presente. E só a gente tem essa promessa que o nosso coração ele tem que se alegrar, Senhor, no ato de se congregar, independente do tanto de pessoa que possa estar presente. Porque o principal, Senhor, é a Tua presença estar sobre nós. É isso que importa, Jesus. Então nos ajuda, Senhor, a valorizar essas coisas, a valorizar a Tua presença, Senhor, e a tratar a Tua presença como a coisa mais importante das nossas vidas. Paizinho, se há também aqui pessoas que se sentem fracas na fé, que está tendo dificuldade para ler as Escrituras, para orar, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, o coração de cada um, que o Senhor possa sempre colocar no nosso coração esse ânimo, essa alegria, Senhor, essa satisfação, que a gente possa falar a mesma coisa que o salmista no Salmo 1 fala, que antes o seu prazer está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então que o Senhor possa nos conceder, Jesus, essa graça, essa ajuda, de que a gente possa ter mais satisfação em meditar na Tua Palavra, Senhor, em gastar tempo contigo em oração, do que assistir um filme, do que assistir uma série, seja lá o que for. Que o nosso coração, Senhor, sinta prazer, Senhor, nessa comida que gera vida em nós, esse alimento que gera vida em nós, Jesus. Porque é isso que eu creio que cada um de nós aqui quer, Jesus. É o que nós ansiamos. Mas que, infelizmente, essa cultura tem tentado roubar isso de nós. E nos dá, Senhor, hoje a gente comeu desse pão e bebeu desse vinho que gera vida em nós. Para que a gente não possa sentir prazer nada do que o mundo possa nos oferecer. Mas o Senhor possa preencher o vazio que existe nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paizinho, eu também queria te pedir que o Senhor possa abençoar e possa guardar a vida de cada um dos meus irmãos. E que o Senhor possa resplandecer o Teu rosto sobre nós e possa nos conceder a graça, Senhor. Misericórdia e compaixão. E volta o Teu rosto sobre nós e nos concede a paz que excede todo o entendimento, que vai além da nossa compreensão. Que essa paz possa ser conosco durante toda a semana. E a gente possa ter um resto do dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado.